Pessoal, bom dia a todos. Espero que todos estejam bem, tá certo? Vamos começar nossa aula hoje, beleza? Vou dar um recado agora, vou dar esse recado no final também. Dia 26, quinta-feira, vai abrir para você uma avaliação para você fazer sobre campo elétrico, assunto que a gente vai ver hoje. Essa avaliação ela vai abrir às 14 horas do dia 26. Então nós temos essa aula de hoje, mais a aula do dia 26 e depois você tem a avaliação para fazer, tá certo? Então não se esqueça, vai abrir a avaliação para você. Faz logo para eu dar essa nota logo, para eu já resolver logo o problema de nota, beleza? E a gente ficar focado só em Enem, ok? Alguma dúvida? Bom, todos escutando bem, eu vou começar a partilhar o slide sobre o conteúdo de hoje, ok? Vou lá, hein? Pessoal, vocês estão enxergando bem o slide? Então vou começar, ok? Campo elétrico, né? A gente já estudou isso, é uma parte importante da eletricidade. Sempre costuma ter para a gente fazer, né? Então vamos começar devagar, ver os significados e tal. Tem a equação para anotar, então se você quiser anotar é importante também. Vamos lá. Ele tem a função de transmissor de interação entre as cargas elétricas, podendo ser de afastamento ou de aproximação, de acordo com o sinal da carga que o produziu. Então, o campo elétrico ele é produzido por uma carga, a gente chama uma carga pontiforme, né? Ela tem as dimensões reduzidas, por isso que ela em forma de ponto, daí de pontiforme. Então, o campo elétrico ele pode ser de aproximação, de afastamento. Nós vamos ver, de acordo com o sinal da carga, nós vamos ver qual carga produz o campo de aproximação e qual carga produz o campo de afastamento. O detalhe importante é que o campo elétrico está sempre presente para a gente, né, no nosso dia a dia, em locais que a gente não imagina. Mas nós vamos passar e vamos ver. As cargas elétricas pontiformes são corpos eletrizados cujas dimensões são desprezíveis, se comparadas à distância que separa elas de outro corpo eletrizado. O nome pontiforme, né, como eu acabei de falar, ele dá a entender isso, forma de ponto. Né? São cargas muito pequenas, né? Então é por isso que fala que são cargas que têm dimensões desprezíveis, dimensões muito reduzidas, né? Observamos que na região onde existe um campo elétrico, surgirá uma força sobre uma carga pontiforme de prova, que for introduzida em algum ponto desse campo. Essa força poderá ser de repulsão ou de atração. Então existe esse campo elétrico e a gente sabe que quando tem o campo elétrico, surge então uma força elétrica através desse campo elétrico, né? Uma força de interação com a carga elétrica que está gerando o campo elétrico. Então o campo elétrico ele tem força, né? Se tem força e a carga tem massa, logicamente vai ter aceleração. A gente pode esperar, às vezes, de aparecer para você calcular a aceleração que está envolvida uma carga elétrica dentro de um campo elétrico. Então, deixa eu desbloquear aqui. Então, esse é outro detalhe importante, né? Que quando a gente fala do campo elétrico, a gente também fala de uma força elétrica atuante. Continuando. Fórmula do campo elétrico. Quando uma carga pontiforme e eletrizada está fixa em ponto ao seu redor, irá surgir um campo elétrico. A intensidade desse campo depende do meio em que a carga está inserida e poderá ser encontrada através da seguinte fórmula. O campo KQ sobre D ao quadrado. Quem é cada um, né? E é o campo elétrico, intensidade do campo elétrico. Tem duas unidades, aí eu coloquei uma só, chamada Newton por Coulomb, mas também pode ser volts por metro.
O K é a constante eletrostática, vale sempre 9, 10 a nona. O nome já diz, né? Constante, é o mesmo valor. O Q é a carga elétrica na unidade de Coulomb. E o D é a distância entre a carga em um ponto do campo. Então você tem essa primeira equação sua que fala do campo elétrico. E aí repara que quando eu uso essa equação, ele fala apenas de uma única carga, né? Continuando. Vetor campo elétrico. Quando eu coloco vetor, é uma coisa que sempre vem à minha cabeça. Quando eu falo vetor, o que eu estou falando? Eu estou falando de módulo, direção e sentido. Quando eu falo vetor, né, eu estou falando então que ela vai ter módulo, valor, é o valor, direção, só tenho duas, horizontal ou vertical, e sentido, direita-esquerda, esquerda-direita, de cima para baixo, de baixo para cima. Então, a grandeza ela pode ser do tipo vetorial, se ela tiver esses três requisitos, ou ela pode ser a grandeza escalar. Quando é uma grandeza escalar, ela só tem módulo, só tem valor. Não tem direção e sentido. Por exemplo, força é uma grandeza vetorial. Por que é uma grandeza vetorial? Porque ela tem módulo, direção e sentido. A aceleração é uma grandeza escalar, só tem o valor. A aceleração, o que atua é a força do lado, para cima ou para baixo. A aceleração é o valor dela. Então são exemplos de grandeza escalares ou vetoriais. Ao campo elétrico associamos uma grandeza vetorial chamada vetor campo elétrico. Como o próprio nome indica, trata-se de uma grandeza vetorial que possui módulo, direção e sentido. Isso é importante. Intensidade do campo elétrico. O valor da intensidade pode ser encontrado através da seguinte forma. O campo é força sobre carga. Então essa é a segunda equação que eu tenho, né, que eu uso, melhor dizendo, do campo elétrico. A primeira é essa aqui, né? A primeira é essa, uso bastante também. E a segunda já é essa aqui, ó. Força sobre carga. Onde o E é o campo elétrico, F é a força e Q é a carga. Essa equação ela é importante. Fala, Samuel. O que você não entendeu? Essa carga E igual a F sobre Q é do vetor campo elétrico ou é outro de intensidade? Olha só, essa equação tem força, certo? Força é vetorial. Então, quando eu uso essa equação, eu posso estar achando o vetor campo elétrico. Só que não vai ter um exercício para você para falar assim, se é vetorial ou não. Não vai ter um exercício que vai diferenciar isso. O exercício vai falar para você assim, calcule o valor do campo elétrico e vai te dar os dados do problema, entendeu? Beleza, Samuel? Então, quando ele pedir para eu calcular o campo elétrico, eu vou usar essa conta, Você pode não usar a outra. essa ou a outra, Ah, entendeu? Ainda tem mais uma, que é essa aqui, ó, que eu vou pôr no chat para você, ó. Essa aqui também acontece muito de aparecer. E vezes D igual a U. Essa é uma outra equação do campo elétrico. O D é distância. Vou escrever aqui, ó. D é a distância. E U é a diferença de potencial ou a voltagem ou tensão. U pode ser esses três nomes aí, entendeu? Compreendeu, Samuel?
Bom, e continuando. Então, quantas equações de campo elétrico a gente tem? A gente tem 3. Né? Tem essa agora que eu coloquei no chat ali para você. Então, são 3 que eu tenho que gravar. Continuando, hein? No Sistema Internacional de Unidade, a intensidade do campo elétrico é medida em Newton por Coulomb. A força em Newton e a carga em Coulomb, né? Mas o campo elétrico também pode ser medido em volts por metro. Também não posso esquecer isso aí. Continuando. Linhas de força. Extremamente importante a gente saber essa direção. Podemos representar o campo elétrico através de linhas orientadas segundo o sentido do vetor campo elétrico. Essas, chamadas linhas de força, são tangentes ao vetor campo elétrico em cada ponto. A intensidade do campo elétrico é maior quanto mais próximas estiverem as linhas do campo elétrico e menos intensas na região mais afastada. Vou mostrar uma figura e vou dizer para vocês daqui a pouquinho. Abaixo temos a representação das linhas de força de um campo elétrico, formado por duas cargas iguais, mas de sinais contrários. Olha só, tá vendo? Qual é a carga de afastamento que produz um campo elétrico de afastamento? É a carga positiva, né? Então, quando você pega aqui, quando você olha a carga positiva, as setinhas estão saindo dessa carga. Por isso é uma carga elétrica de afastamento. Qual é o campo de aproximação? É produzido por uma carga elétrica negativa, né? Então, na carga negativa, as linhas estão chegando para ela. Então, carga positiva, campo de afastamento, carga negativa de aproximação. Quanto mais próximo eu tiver da carga, mais forte é o campo elétrico. Quanto mais afastado, mais fraco. Isso aí já é da gente perceber. Como é que eu posso perceber isso? Por essa equação aqui, ó. Vou voltar lá atrás agora, ó. Olha essa equação aqui. Essa equação, se você souber ler, ela fala isso. Quando a minha distância é menor em relação à carga, quando eu tenho uma distância pequena, o meu resultado é grande. Agora, se eu tiver uma distância grande, o meu resultado vai ser pequeno. Então, na realidade, é isso. Quanto mais próximo eu estiver da carga, maior é o campo elétrico. Vou continuar. O texto falou isso agora, né? Então, quanto mais próximo eu estiver dessas cargas aqui, mais intenso, mais forte, um valor maior vai ter meu campo elétrico. Quanto mais afastado, menos intenso, mais fraco vai ser o valor do campo elétrico. Vou continuar. Campo elétrico uniforme. Quando em uma região do espaço existe um campo elétrico em que o vetor associado a ele apresenta a mesma intensidade, mesma direção e mesmo sentido, esse campo elétrico é chamado de uniforme. Esse tipo de campo é obtido com a aproximação de duas placas condutoras planas e paralelas, eletrizadas com carga de mesmo valor e sinais contrários. Tem uma figura agora. Na figura abaixo, apresentamos as linhas de campo entre dois condutores eletrizados. Observe que na região das bordas dos condutores, as linhas deixam de ser paralelas e o campo não é uniforme. Então, o que ele falou? Esse campo elétrico ele fica uniforme quando eu tenho duas regiões, ele colocou placas lá, né? Escreveu placas, a gente pode escrever regiões. Duas regiões que são eletrizadas com cargas contrárias entre si. Então, entre essa região, nesse espaço do meio aqui, vai surgir vai surgir um campo elétrico. A gente fala que é um campo elétrico uniforme, porque ele vai ter o mesmo valor ao longo dessa região. Nas bordas, né, elas não são paralelas, elas formam um arco, né? Parecido com o que está aqui, ó. Né? Quando vou afastando, esse arco vai se formando. Repara, ó, se eu aproximasse mais essas duas cargas aqui, eu teria uma reta perfeita aqui. Eu não aproximo, mas se aproximasse, você teria essa reta. Então, esse é um campo elétrico uniforme. Quando eu tenho duas placas, duas regiões eletrizadas entre si, no meio delas vai surgir esse campo elétrico. Um detalhe importante, né?
que vale destacar. No meio, eu vou ter esse campo elétrico uniforme aí, né? Essas duas regiões que estão eletrizadas. Mas o que é importante, né? Aonde é que eu encontro uma placa desse tipo? Nos capacitores, por exemplo. Os capacitores de placa, eu encontro placas desse tipo aí, né? Em que uma é positiva e a outra é negativa, e entre elas surge então esse campo elétrico. Certo até aí? Alguma dúvida? Continuando. Aí é um primeiro exercício, que já chegou o exercício para você fazer. Então, pega aí o seu material para você fazer o primeiro exercício e eu dar o tempinho para você me responder no privado, tá certo? Não, eu sei, eu tirei. Eu vou colocar o exercício agora. Não tem nada muito difícil de você fazer, mas é para você treinar. Depois vai aparecer os que são mais bombadinhos para vocês, tá certo? Anota aí o primeiro exercício então. Vamos lá ver se você faz. Tá aí? Pede para calcular a distância. Bom dia, Lila. Pede para calcular a distância. E você tem aí agora, contadinho no relógio, 5 minutinhos para me dar esse valor no privado. Vamos lá. Começou. Começou, hein? Vamos fazer. Então esse aí fala o seguinte, ó. No campo elétrico criado por uma carga pontual no vácuo, tem intensidade igual a 9,10 a menos 1. Calcule a distância D que se refere a esse valor, dado a carga menos 4 picocoulomb. Pico a 10 a menos 12, né? Por isso que eu coloquei ali o 10 a menos 12. Então ele quer a distância, né? Kq sobre D ao quadrado, né? Vou mudar de lado, né? D ao quadrado. Esse K é o 9,10 a nona. O 4, 10 a menos 12 é a carga que está aqui. E o campo elétrico que veio aqui para baixo. Lembrando que a carga ela não vai com sinal negativo, é sempre em módulo. Quando a gente fala do campo elétrico. Então a distância, eu tiro esse 9 com esse 9, sobra o 4, né? Aqui vai ficar 9 com menos 12 menos 3. O 10 a menos 1 sobe, fica positivo. Fica 4, 10 a menos 2. Que você vai tirar a raiz quadrada. Uma coisa que eu vou lembrar sempre, vou até ser chato relativo a isso, é esse expoente. Lembre-se sempre que esse expoente ele só pode ser par. Porque para tirar a raiz quadrada eu divido ele por 2. Né? E a distância vai ficar 2, 10 a menos 1, que equivale a 0,2 metros. Ok? Muito bem, o primeiro exercício era esse, né? Os dois aí acertaram. Pessoal, quero participação hoje, hein? Ninguém mandou, só 2, hein? Vamos lá, número 2. Esse aí. 4 minutinhos para fazer. Bora lá. Bom. Mais um esse aí, hein? A intensidade do campo elétrico num ponto situado a 3 milímetros de uma carga elétrica pontiforme de 27 microcoulombs no vácuo é de quanto? Ele quer a intensidade do campo elétrico e deu a distância. Então eu só tenho uma equação usada. Às vezes o cara fala assim, que equação que eu vou usar? Quando eu estiver fazendo Enem, que equação eu vou usar? Aí eu respondo, não sei. Porque depende do texto, né? A distância é 3 milímetros, é 3, 10 a menos 3 metros. O campo, quando eu tenho a distância, a equação do campo é essa aí, Kq sobre D ao quadrado, e eu vou aplicar. O K 9, 10 a nona, 27, 10 a menos 6, que é carga, e 3, 10 a menos 3 ao quadrado, que é a distância. Então vai ficar 9, 10 a nona, 27, 10 a menos 6 e 9, 10 a menos 6. O que eu vou fazer? Eu vou cortar o 9 com esse 9 e vou cortar 10 a menos 6 com 10 a menos 6. Olha quanto vai dar o campo elétrico, ó. 27, 10 a nona. Entendeu, Samuel? Qual foi a dúvida aí?
Samuel? Professor, é porque eu fui fazer a conta e aí o que aconteceu? Eu dividi esse 3 vezes 10 a menos 3 ao quadrado em 2. Aí eu coloquei 3 10 a menos 3 vezes 3 vezes 10 a menos 3 para ficar como se fosse ao quadrado. Aham. Aí quando você fez essa sua conta aí, eu entendi. Você cortou o 9 com 9 e aí ficou 10 a menos 6. Foi isso que você Na- fez? Não, ali eu já sei o que você errou. Porque como você colocou 3 10 a menos 3 vezes 3 10 a menos 3, você tinha que somar esses expoentes. Então ia ficar menos 3 com menos 3, que ia dar mais 6. Porque aí é multiplicação de mesma base, repete a base e soma. Ia dar 10 a menos 6, entendeu? Não, então o seu 9 ali embaixo, 9 vezes 10 a menos 6 também, não tinha que ser mais 6? Não, porque quando eu elevo ao quadrado, potência de potência, repete a base e multiplica o expoente. Quando você fez Ah, 10 a menos 3 vezes 10 a menos 3, tinha que dar 10 a menos 6. Entendeu? acho que eu entendi. Vou continuar, hein? Próximo. Esse é o mais difícil, porque a interpretação dele é péssima. É ruim essa interpretação. Por isso que eu coloquei ele aí. 2 minutinhos para ele. Vamos lá. Vamos lá, rapaziada. Já tem uma resposta. Eu vou fazer, porque daqui a pouco vai fechar a nossa aula, né? Uma carga de 2 cubos está situada num ponto P, e nela atua uma força de 4 newtons. Se essa carga de 2 for substituída por outra de 3, qual será a intensidade da força? No mesmo ponto. Isso aí, ó. Força sobre carga. O primeiro campo elétrico é 4 sobre 2, né? Que a força é 4, a carga é 2 newtons. Aí eu uso esse valor e determino a força. 2 vezes 3 não tem muito o que discutir, 6 newtons, tá certo? Esse aí só foi passado, bicho, porque a interpretação dele é ruim, é só por isso. Eu vou voltar a tela para minha pessoa aqui, peraí. Bom, então nós fizemos essa aula aí de hoje, né? Pouca gente na aula hoje, né? Fizemos essa aula com esse exercício.
Na próxima aula, nós vamos continuar o campo elétrico. Nós vamos... e na próxima, dia 26, abre uma avaliação para você fazer. Não se esqueça, tá certo? Eu preciso que algum de vocês que tenha contato com a Anne, peça para a Anne fazer um e-mail para a turma de vocês. Porque eu vou mandar slides nesse e-mail, tá certo? Tudo bem até aí? Quem é que pode fazer esse favor para mim? Quem é que tem um contato bom com ela aí, pode conversar com ela para mim. Alguém me confirma aí, já subiu a nossa plaquinha dos 5 minutos. Alguém me confirma quem é que pode fazer isso para mim? Ruscaia, você pode? O Samuel, o José, o Lucas, o Luiz, Arthur, Rafael. Quem é que pode falar com a Anne? Bom, vou aguardar a resposta de vocês. Conversa com ela para ela vir na próxima aula que eu vou pedir para ela fazer isso, tá certo? Rapaziada, alguém fala com ela. Fala com ela aí, Rafael, para ela criar isso. Depois, na próxima aula, ela me dá esse e-mail que eu vou mandar para vocês, tá certo? Rapaziada, no mais, só relembrando,